Homem é preso e confessa que abusou sexualmente da filha de 5 anos. O crime foi descoberto pela mãe da criança. Ela flagrou vídeos no celular do acusado. Médica que estava desaparecida é enterrada em Cariacica. Familiares acreditam que Jaqueline Colodete possa ter surtado. Outro caso é investigado pela polícia. Uma jovem de Pancas sumiu na capital. Ela deveria ter embarcado num ônibus na rodoviária de Vitória no domingo, mas desapareceu. O marido de Simone pede ajuda. Acidente em Vitória. Viatura da PM é atingida por coletivo, invade ponto de ônibus. 2 mulheres foram atingidas, uma delas ficou presa às ferragens. Jovem acusado de dar fuga a comparsas no assalto à joalheria no centro de Vitória é preso pela polícia. Durante o crime, os donos do estabelecimento foram baleados. A chuva que atingiu o estado. Igreja em Cariacica vira abrigo para famílias que perderam tudo. Elas recebem roupas e alimentos. Em Vila Velha, a prefeitura diz que estação de bombeamento parou de funcionar por causa da inundação, mas moradores contestam, dizem que as máquinas foram desligadas. E com a chuva de ontem, você perdeu a placa do seu carro? O primeiro passo é registrar uma ocorrência na polícia. O TN te explica por quê. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Marceneiro de 23 anos é preso acusado de violentar sexualmente a filha de 5 anos. A mãe da criança descobriu o fato depois de mexer no celular do marido e encontrar os vídeos dos abusos. Diante do delegado em depoimento, o marceneiro de 23 anos confessou o crime. Afirmou ter abusado sexualmente da própria filha biológica de 5 anos por 2 vezes. O homem ainda filmava os estupros e guardava os arquivos no celular. A responsável por descobrir o crime foi a mãe da menina, esposa do marceneiro. Ao mexer no celular do companheiro, ela encontrou 2 gravações. Nelas, imagens do próprio marido abusando da própria filha. Houve uma discussão entre o casal, obviamente ela reagiu naquele momento sobre tamanha emoção e aquilo chamou a atenção dos vizinhos. O acusado então pegou uma faca, tentou ainda agredir a esposa, posteriormente forjou uma tentativa de suicídio e empreendeu fuga. E a partir daí então ela procurou a delegacia, trouxe esse material e nos possibilitou a instauração do inquérito policial e, sobretudo, nos possibilitou efetuar a prisão desse acusado, porque um cidadão desse jamais merece conviver em liberdade, não tem condição nenhuma de conviver em sociedade. De acordo com as investigações, os abusos aconteciam enquanto a mãe da menina, uma dona de casa, estava na igreja. O marceneiro foi autuado por estupro de vulnerável. É um caso que revela a crueldade e perversidade do ser humano. Nos chama a atenção, sobretudo, porque a indagação é como um pai tem coragem de abusar da própria filha, de apenas 5 anos de idade, e, além disso, registrar esses fatos para assistir posteriormente, ou seja, filmar os abusos para posteriormente assistir. Então é algo repugnante, é inaceitável e sob todos os aspectos, condenável. Foi enterrada hoje a médica Jaqueline Colodete. Ela estava desaparecida desde o início do mês. O corpo foi encontrado às margens do rio Jucu, em Domingos Martins. Choro e comoção no enterro. Parentes, familiares e conhecidos estiveram hoje pela manhã no cemitério Cruzeiro do Sul, em Campo Grande, Cariacica, para o sepultamento da médica Jaqueline Colodete. Ela era uma pessoa muito boa, muito querida. Nós estamos recebendo ligações de pacientes, amigos, pessoas até desconhecidas que se sensibilizaram com a nossa história e com a história dela, e nós agradecemos muito, assim, a todos mesmo, assim, muita gratidão. A médica desapareceu no dia 3 deste mês, na região entre Domingos Martins e Viana, próximo ao rio Jucu. Os bombeiros fizeram buscas durante os primeiros dias, informações surgiram sobre pistas do desaparecimento e no último domingo acharam o corpo de uma mulher próximo ao rio. A família recebeu a confirmação do DML ontem à tarde e começou a levantar explicações sobre o que aconteceu. A família acredita que ela teve realmente um surto de estresse, de tristeza.
Assim, a minha tia era uma pessoa muito boa, uma pessoa que vivia a dor dos outros, tanto da família, amigos, paciente. E a gente acredita que todas essas pressões do dia a dia foram muito pesadas para ela e que ela realmente teve um surto, saiu caminhando pela BR e aconteceu o que aconteceu. As pessoas prestaram condolências e deram os pêsames à família. Agora é a hora de lembrar quem era Jaqueline e quanta saudade ela vai deixar. E agora a polícia investiga outro desaparecimento. Uma mulher teria sido vista pela última vez na rodoviária de Vitória, mas ela não teria embarcado no ônibus em direção ao norte do estado, onde mora. Diego tem vivido dias de muito desespero. Nas mãos a foto da esposa Simone, que desde o último domingo não dá notícias. É o desespero porque não encontra, não sabe onde que está, a gente liga, não consegue falar, entendeu? E manda mensagem, não chega. Qual foi a última vez que você falou com a Simone? Foi no sábado. Como foi essa conversa? Ela, na conversa na estrada, quando eu estava levando ela pro ponto, ela estava meio aflita, entendeu? Ela falava que parecia que tinha alguma coisa para acontecer. Aí eu falei com ela que nada, e ela falou assim, você podia ir comigo, entendeu? Você podia largar e ir comigo. Os trem aí ir comigo. Falei, Simone, não dá, eu vou resolver um negócio aqui e você pode ir, não tem problema não. Simone Vieira, de 28 anos, saiu de Pancas no sábado com destino a Colatina. Embarcou em um ônibus e seguiu para Vitória, onde participou de um encontro de consultoras de produtos de beleza. De acordo com a família, no domingo, uma amiga disse ter deixado Simone aqui na rodoviária de Vitória. Ela embarcaria com destino a Colatina, onde iria dormir na casa de uma outra amiga, para na segunda-feira já estar na cidade para realizar provas do curso supletivo. Na segunda-feira, a amiga que iria receber Simone ligou para Diego preocupada, já que a jovem não havia aparecido. A nossa amiga, a Marilene, que ela ia ficar na casa dela, ligou, perguntando, porque tinha mandado mensagem pelo WhatsApp e ligaram para ela e encaixaram na caixa postal. Paulo, amigo da família, conta que o caso foi registrado na Delegacia de Pessoas Desaparecidas. O primeiro passo foi procurar, né? Contactamos todos os amigos possíveis, todos os conhecidos, os possíveis lugares onde a Simone poderia se encontrar e nenhuma resposta positiva foi lograda. Então, o segundo passo foi comunicar à Polícia Civil e estamos agora no terceiro momento de procurar nos hospitais, procurar, né, nas intermediações da rodoviária para a gente tentar entender o que aconteceu, que a Simone desapareceu assim do nada. O pedido que eu faço é, se alguém souber dela, entendeu? Souber o paradeiro dela, vai entrar em contato com nós, que estou desesperado. Bom, a polícia investiga o caso, mas quem tiver alguma informação da jovem pode ligar para o Disque Denúncia 181. Mais um envolvido no assalto a uma joalheria no centro de Vitória é preso pela polícia. Jackson Gomes de Oliveira, de 19 anos, foi preso no último dia 12 de abril. Ele estava num bar no Morro do Quadro, em Vitória. Segundo a polícia, confessou ter participado no assalto a uma joalheria no centro da capital no dia 4 de janeiro. Na ocasião, houve tiros e grande tumulto. 2 vítimas foram baleadas. Jackson teria dado cobertura para os criminosos durante o assalto. O Jackson, ele participa ativamente do assalto. Ele ficou no táxi junto com o taxista, dando cobertura à ação criminosa. O taxista chegou a ser indiciado pela polícia, mas não teve um mandado de prisão em aberto contra ele. Mesmo assim, vai responder à ação penal. O taxista, ele falou que foi coagido, mas ele tomou algumas atitudes que deixou muita suspeita em razão da ação dele, porque ele não acionou a polícia, em momento algum procurou a divisão para narrar os fatos, mas o judiciário entendeu que não tinha motivo para decretar a prisão dele. Então ele vai responder o processo em liberdade. Já estão na cadeia Gabriel de Melo Chagas, conhecido como Gordo, e o Edson Lima Marciano, apelidado de Zulu. Resta apenas um membro da quadrilha a ser preso, Erifon Gomes Vitor, de 21 anos, que está foragido. Erifon participou ativamente da ação criminosa. Durante a ação foi baleado, socorrido para o hospital e foi reconhecido pelas vítimas. A gente representou pela prisão do indivíduo
e agora a gente está fazendo diligência no sentido de tentar prendê-lo. É importante destacar que qualquer informação útil, as pessoas utilizem 181 para poder ajudar a polícia a identificar e prender esse último acusado. O estado de alerta por causa da chuva no Espírito Santo voltou a chover forte agora à noite em vários locais da Grande Vitória. Em Cariacica, uma igreja virou abrigo para muitas famílias. Abrigo cheio, bastante movimentado, doações que não paravam de chegar. Assim foi a tarde no bairro Flechal 1, em Cariacica. Gente que precisa, que perdeu tudo nas enchentes, que necessita recomeçar a vida. Essa igreja evangélica do bairro foi transformada num ponto de coleta e distribuição de donativos. Roupas, comida, qualquer coisa que poderia servir para quem teve os bens levados pela água. Tem pessoas que até foram atingidas pela enchente, mas também estão sendo voluntárias. A gente, juntamente com a comunidade, com as igrejas, né, com as pessoas que foram atingidas também, estão trazendo roupas, alimento, tudo doação. Quem recebeu não teve palavras para agradecer. Dona Valdicleia ganhou essa pilha de roupas e não conseguiu esconder a alegria. A Valdicleia aqui recebeu muita coisa, né, Valdicleia? Você e sua família, essa pilha toda de roupas. Isso, que eu perdi tudo, estou aqui desde ontem de manhã, aqui na Igreja Batista. Praticamente aqui virou minha segunda casa. Um trabalho intenso, socorro que aparecia toda hora. E acaba de chegar agora um carregamento de colchões, travesseiros, cobertores. Tudo isso para as famílias que estão abrigadas aqui, dezenas de famílias, não só daqui de Flechal 1 não, mas de toda a região que foi afetada pelas chuvas. São famílias como a de Everton Vinícius. Ele tem 4 filhos, contando com a pequena Sofia, que é recém-nascida. Já tivemos uma distribuição de cesta mais cedo, agora deu uma parada porque acabou, mas nem mais para chegar. A gente só está agradecendo as pessoas que estão nos ajudando. E para você que perdeu tudo, né, junto com outras famílias também, é um recomeço de uma vida, né? Isso. Nossa, como que recomeço? Isso está ajudando em muita gente. Segundo o último relatório divulgado pela Defesa Civil, na Grande Vitória, o volume de chuvas está com uma média de 70 milímetros. Mesmo tendo diminuído, o Corpo de Bombeiros faz o alerta para quem vive em áreas de risco. A gente orienta que você já sabe do local onde você mora, verifique rachadura no seu solo, trinca no muro, trinca na sua casa, porque o solo já está bastante afetado, bastante encharcado pelas águas, então qualquer quantidade de água que vier a cair passa a ser um fator de risco. Então, essas áreas sendo de risco, já sendo mapeadas, já sendo inspecionadas, pode ser que ocorra alguma situação de anormalidade. Por isso temos que estar aí com o nosso efetivo de prontidão para socorro às famílias que caso venha a ser necessária a nossa atuação. A chuva intensa que caiu nesta segunda-feira prejudicou uma das estações de bombeamento em Vila Velha. A água atingiu a casa de máquinas, o que afetou o funcionamento da estação. Com as operações interrompidas, a região próxima à terceira ponte ficou completamente alagada. A causa de a estação ter parado de funcionar foi porque o canal transbordou, atingindo a casa de máquina. Nós temos uma casa ali, tem um painel elétrico, que não pode, você não pode ter interferência de água. Agora, quem vive no entorno conta outra história. Eu moro aqui do lado, eu passei a noite toda acordada, choveu muito no começo da madrugada e a bomba funcionou. A bomba funcionou e a rua estava seca. O que aconteceu foi que por volta de 3h30, 4 horas da manhã, a chuva parou. Eles desligaram a bomba e foram embora. As máquinas elas só são desligadas quando ocorre esse problema da interferência da água da chuva. Ela não consegue ser desligada e funcionário nenhum, né, não seria irresponsável a sair de uma estação sabendo o compromisso que ele tem, o comprometimento com a administração de abandonar a área. É porque houve o desligamento. E a quarta-feira segue com sol entre muitas nuvens e previsão de chuva na maior parte do estado. O mar continua agitado. Na capital, mínima de 21 e máxima de 27 graus. E com a chuva de ontem, muitos motoristas perderam a placa do carro. Só numa rua de Vila Velha, um jovem encontrou 16. O Detran explica que nesses casos, o primeiro passo é registrar uma ocorrência na polícia, porque bandidos têm se aproveitado da situação.
O marido de Aline levou 1 hora para reparar que o carro dele estava assim, sem a placa. Ele perdeu a identificação durante a chuva que caiu na Grande Vitória nessa segunda-feira. O jeito foi ir para a internet e divulgar a placa do veículo na expectativa de alguém encontrar e devolver. Divulguei em algumas redes sociais para saber se alguém encontrou, para me ligar. Meu marido procurou no local, no horário de almoço, mas até agora a gente não encontrou. Outras pessoas tiveram a mesma ideia e acabaram encontrando Paulo, um surfista que de bicicleta encontrou 16 placas em uma rua em Vila Velha. Fui dar uma volta de bicicleta, como normalmente, e vi uma coisa brilhando no meio da água e eu comecei a catar. E nisso foi rodar o quarteirão de Itapuã inteiro. E achei essas diversas 16 placas. Cariacica, Bahia, até Alfredo Chaves. Infelizmente, a placa de Aline não estava entre as recuperadas. O jovem divulgou em um grupo numa rede social para evitar possíveis ações criminosas. Porque tem muitas pessoas maldosas que acaba pegando a placa e clonando e dá prejuízo para os verdadeiros donos delas. Mas nem todo mundo é tão solidário igual a Paulo. Se você perdeu a placa do carro ou da moto, deve ficar atento para alguns procedimentos para evitar que o veículo seja multado ou até apreendido pela polícia. O diretor de habilitação em veículos do Detran explicou que o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência. Informando que devido às chuvas, ele teve a perda da sua placa, que é a placa que identifica esse veículo, que com essa medida é justamente para quê? Para prevenir que quem acha essa placa não utilize essa placa de uma forma incorreta. Se o condutor perdeu a placa da frente, é só trocar em uma empresa conveniada ao órgão de trânsito. Vai procurar uma dessas empresas e vai solicitar uma placa de reposição. Tem que ser o proprietário, levar documento do veículo e o documento de identificação do proprietário. Se ele não puder ir, leva uma procuração à pessoa que for fazer. E aí faz o quê? Ela pega essa placa, faz a nova e instala a placa. Caso a pessoa insista em transitar com o veículo sem a placa, o que pode acontecer com ela? É uma infração gravíssima. 7 pontos na carteira, multa de R$ 293,47 e o veículo pode ser retido até que você faça a regularização. Para saber as empresas credenciadas que fazem o serviço de reposição das placas, acesse detran.es.gov.br. A construção de um novo terminal de distribuição de combustível para o estado promete, pelo menos, dobrar a capacidade de armazenamento no Porto de Vitória. A Codesa lançou na tarde desta terça-feira um processo de licitação para obras no porto. O projeto prevê a construção de um terminal de granéis líquidos, combustíveis como etanol, gasolina e diesel. A construção em Capoaba, Vila Velha, será feita em uma área de 75 mil metros quadrados e tem previsão de 2 anos para ficar pronta. Atualmente, o porto atende uma demanda de 30% do fornecimento de combustível para o Espírito Santo. Com a construção desse novo terminal, a intenção é aumentar o fornecimento em pelo menos 60%. O projeto é a construção de um novo terminal de distribuição de combustíveis para toda a região da Grande Vitória, para o estado do Espírito Santo, a partir do Porto de Vitória. Essa logística ela é muito mais eficiente e ela traz aí uma competitividade maior, o que significa, no fim de tudo, um combustível mais acessível e de preferência com preço mais baixo ao consumidor final. A ideia é que esse novo terminal acrescente aí uma nova capacidade nessa distribuição e a ideia é que pelo menos cerca de 60% a 65% do mercado seja atendido a partir do Porto de Vitória. E a seguir, viatura da PM atropela 2 pessoas em Vitória. A gente já volta. Viatura da PM atropela 2 mulheres que estavam num ponto de ônibus em Vitória. Foi durante uma perseguição a criminosos. Testemunhas contaram que policiais a pé corriam atrás de 2 homens suspeitos. Uma viatura da PM que passava pelo local tentou dar apoio à perseguição, mas acabou atingida por um coletivo. O motorista da viatura perdeu o controle da direção e atingiu um ponto de ônibus. 2 mulheres foram atropeladas. Uma delas ficou presa às ferragens. Outras 2 pessoas que estavam no coletivo também se machucaram. As vítimas foram socorridas para o Hospital São Lucas. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques.
Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e eu te espero amanhã.